Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Cleto Faria e nós estamos aqui no nosso segundo vídeo falando a respeito do medo, né? Vencendo o medo. E a gente está falando numa perspectiva emocional, mas também numa perspectiva espiritual. Se você não viu o primeiro vídeo, ele está aqui no nosso canal. Eu vou deixar no final desse vídeo, vai ficar aquele card ali que vai aparecer, te remetendo para o vídeo um, para que você possa assistir também. Vai depender do conteúdo, do assunto. Eu devo fazer mais alguns vídeos falando desse tema, ok? Então, já aproveita, deixa aqui o seu like e se inscreve aqui no canal para você receber os conteúdos e deixa o seu comentário também, a sua dúvida, a sua sugestão, ou você pode contribuir também com a sua opinião aqui nos comentários, ok? Bom, então vamos lá. Vencendo o Medo, vídeo de número 2. De onde vêm os diversos tipos de medo? No vídeo passado, nós abordamos algumas questões assim mais iniciais, mais básicas, e agora a gente vai entrar em outros assuntos relativos ao medo, e a gente vai começar identificando, né, de onde que vem os diversos tipos de medo que nós enfrentamos. Medo, ele tem a sua origem, se você olhar pela a palavra em latim, é a palavra metus, que significa receio, apreensão, temor. Ou, se você for pelo grego, a palavra é phobos, que vem de uma palavra muito conhecida nossa, que é fobia, que é o medo intenso, aquele medo irracional, exacerbado. Então, o medo, ele está interligado com a cultura, com as crenças, com a religião também. Isso tudo vai formando um conjunto de ferramentas que fazem parte da nossa formação como pessoas. Então, todas as coisas que nós vamos vivenciando, vamos aprendendo de acordo com o lugar que você vive, seja um país, a cidade, o bairro, tudo isso vai nos formando como pessoas, como ser humano. A religião que você foi ensinado desde criança, aquilo que a sua própria família acredita, né? As pessoas muitas vezes têm as suas superstições, todas essas coisas é o que a gente chama daquele caldo cultural que nos forma. E isso também tem as suas influências. Muitas vezes nós acreditamos em algumas coisas porque isso nos foi passado, nos foi ensinado de alguma maneira no local que a gente convive ou com as pessoas. Então, muitas vezes, isso também pode contribuir para certos medos que nós temos, que podem até ser coisas que não são verdadeiras, são crenças, são superstições, são crendices, né, etc. São tantas coisas que vão chegando na nossa mente que nós vamos assimilando, vamos acumulando. Você vai para a escola, você estuda, você assiste televisão, você está no entretenimento. Então, tudo isso acaba fazendo parte da sua formação. Então, a origem mais essencial do medo é a nossa desconexão com o nosso eixo de paz, com a nossa centralidade e incapacidade de nos alinhar. Por quê? Porque quando você fala na questão de paz, nós estamos falando de uma questão espiritual. Você só tem paz quando você se conecta com Deus. Você só tem essa centralidade e esse alinhamento como pessoa na medida que você se relaciona com Deus e que a paz de Deus habita você. Não há outra maneira, não há como. Então,
Esse é um grande problema. Porque se você não tem uma convivência, uma experiência de comunhão, de intimidade com Deus, você vive na externalidade. Tudo que é externo é importante. Você não desfruta de uma vida espiritual, você não desfruta de uma transcendência. Então, isso por si só, essa desconexão e essa falta de paz já é uma origem essencial de medo. Já te traz um temor muito grande, por quê? Porque você não tem solidez interna. E esse é um grande problema da humanidade. Por isso a humanidade tenta buscar soluções no que é de fora, no que é externo, e não consegue. Não consegue vencer as suas lutas internas, não consegue vencer os seus medos, os seus receios. Por quê? Porque para isso acontecer, você tem que estar conectado com Deus, você tem que estar conectado espiritualmente. Sem essa conexão, há um buraco, há um vazio. É como se houvesse uma linha entre você e Deus e essa linha fosse rompida. Enquanto ela está rompida, você não tem alinhamento, você não tem paz, você não tem uma realidade espiritual. Essa linha precisa ser reconectada. E isso só acontece através de uma experiência com Cristo. Não há outro caminho, não há outra solução. Então, a essência da coisa parte por aí. Por isso, nós vemos tantas pessoas com dificuldades emocionais, com medos irracionais, infundados. Claro que o medo, como nós falamos no nosso primeiro vídeo, ele tem as suas razões de ser. Humanamente, ele é um mecanismo, até mesmo de proteção, um mecanismo de avaliação de situações perigosas, de risco, de perigos. Mas quando nós falamos numa questão mais essencial, pensando na alma humana, essa desconexão com Deus é uma situação muito difícil, muito complexa. Então, muitos dos nossos medos se originam daí. Então, na medida que as coisas vão acontecendo, os medos eles podem ir aumentando em quantidade e de formas diferentes. E aí a gente pensa que quais são os medos principais que a maioria das pessoas vivencia ou tem como um receio? Primeiro, medo de violência. Nós vivemos num mundo violento. Isso não há como negar. Nós vivemos num mundo complexo, num mundo cheio de nuances diferentes. A violência faz parte. A violência para você se posicionar de alguma maneira, a violência para você se defender do mal, a violência do crime que está nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, a violência de um possível assalto, a violência até mesmo de pessoas que podem querer agredir você, pode ser no seu trabalho, na sua própria família. A violência muitas vezes contra a mulher, contra o homem, contra a criança. Então existem vários tipos de violências, muitas vezes até velados, disfarçados, mas nós temos medo. Ninguém quer passar por uma situação de violência. Um outro medo é o medo de não conseguir se manter ou de sobreviver. Em algum momento, todos nós passamos por esse medo. Por quê? Porque você pode estar estável financeiramente, mas com as dificuldades econômicas que todos os países, em todos os lugares existem, você pode perder o que você tem a qualquer momento. E aí, qual é o seu medo? Será que eu vou ter dinheiro para comida? Será que eu vou ter dinheiro para pagar o teto que está sobre a minha cabeça? Será que eu vou ter dinheiro para me vestir? Será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas de água, luz, telefone, gás, gasolina? Existe esse receio. Quando começa a inflação, quando começa os juros a aumentar, quando começa decisões erradas de governo sobre políticas econômicas, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Putz, e aí, como é que vai ser? Será que vai dar o dinheiro?
Será que não vai complicar? Será que eu vou ter dinheiro para pagar a escola dos meus filhos? E assim por diante. Então, o medo de não conseguir se manter ou sobreviver, ele é real. Outro medo, não atingirmos os alvos determinados pela sociedade. Nós somos pessoas que somos, bem ou mal, querendo ou não, movidos ao que a sociedade determina. A sociedade que nós vivemos determina padrões. Ela determina padrões de comportamento, padrões de consumo, padrões de corpo físico, de estética. Então, nós, querendo ou não, estamos mergulhados nisso tudo. E nós inconscientemente queremos atender o padrão. Queremos uma estética melhor, um corpo mais bonito, ir para academia, emagrecer. Queremos ter a casa X, o carro Y. Queremos vestir a roupa com a marca mais famosa. E nenhum problema nisso, né? Desde que você esteja fazendo isso de uma maneira equilibrada, saudável, nenhum problema. Isso até são coisas legítimas. Mas o problema é quando nós não conseguimos atingir. Por quê? Porque você se inferioriza, você se sente menos. E isso dá um medo horrível. Por quê? Porque você vai ser de alguma maneira rejeitado e você não quer sentir essa dor, que é uma das piores dores do ser humano, é a dor da rejeição. Então, esse é o medo de você não atender a demanda da sociedade, que muitas vezes são demandas idiotas, demandas apenas para que você consuma mais e quem vende ganhe mais dinheiro. Essa questão não vai resolver os seus problemas, na verdade. Agora, nós temos medo sim de não atendermos esses padrões. Medo do acaso. O que que é o acaso? O acaso é algo que pode acontecer repentinamente. Muitas coisas podem acontecer que você não está esperando. Você pode sofrer um acidente, você pode perder o seu emprego, você pode ficar doente. Pode acontecer com qualquer pessoa, a qualquer momento. São acasos da vida. E muitas vezes nós temos esse medo, sim, né? Não há dúvida. Por exemplo, algum tempo atrás tivemos aqui a pandemia, né? Então, isso foi um acaso, ninguém esperava, estava todo mundo vivendo a sua vida maravilhosamente bem, ali 2019, 2020, todo mundo caminhando, todo mundo tocando ali o seu barco tranquilamente. Do nada aparece um vírus lá do outro lado do mundo e ninguém se preocupou, não, é lá, então daqui a pouco o negócio espalhou para o mundo inteiro e pegou milhões de pessoas. Então, são situações do acaso. Um outro medo é o medo do sobrenatural ou do inexplicável. E por mais que as pessoas às vezes não acreditem, não aceitem, e cada pessoa tem o seu direito, a sua liberdade, né, de não acreditar, mas o sobrenatural está aí, o inexplicável está aí. Acontecem coisas que ninguém explica. Acontecem situações que, por exemplo, médicos não explicam. Situações que as pessoas veem coisas ou acontecimentos que não se explicam. Alguns dizem que são milagres, outros dizem que é uma intervenção sobrenatural e tal, mas de uma maneira ou de outra, o ser humano sempre buscou o contato com o sobrenatural, porque nós precisamos de respostas e muitas vezes nesse mundo físico não há respostas. E aí a gente parte para o sobrenatural. Mas muitas vezes nós temos medo. Por quê? Porque não é o nosso mundo real. Não é aquilo que a gente consegue dominar ou controlar. Está acima. E aí eu acabo tendo um certo medo, né, dessa realidade. Por outro medo, de descrer, de perder a fé. Então, às vezes, eu tenho a minha crença, eu acredito em Deus, seja da maneira que você acredita, né? Tem crenças diferentes, pessoas diferentes acreditam em Deus ou no seu Deus, o que quer que seja. E muitas vezes nós temos medo de descrer. Será, um dia, pô, será que eu creio mesmo? É isso?
Ou você tem fé, mas será que eu vou conseguir manter a minha fé? Então, isso é um receio que nós temos. Nós temos medo também de julgamentos. Nós não queremos ser julgados. Ninguém quer ser julgado, porque também remete a uma questão de rejeição. Porque você pode viver de uma certa maneira ou fazer algo e você tem aquele medo das pessoas apontarem o dedo, ó, você está errado, você está vivendo de uma maneira errada, você está fazendo coisas que não tem nada a ver, você está indo contra a sociedade, contra os padrões e ninguém gosta, ou você cometeu um erro, as pessoas te julgam, ó, você errou, como é que você comete um erro desse e tal? Então, são coisas que é, nos dão certo temor. Ninguém quer ser julgado, nós queremos ser aceitos, na verdade. Temos medo da morte, sim. Por quê? Porque a morte é um final. A morte é o fim de tudo. E nós gostamos muito da nossa vida, da nossa existência. Nós não queremos que acabe. A verdade é essa. Então, nós queremos viver. E quando você pensa na morte, você tem que pensar na finitude. Ou você também pode ter medo do desconhecido. Morri, e agora? Vou para algum lugar? Tem uma outra vida? Tem uma eternidade? Ou simplesmente tudo acaba? E quando a gente pensa em morte, a gente também pensa em sofrimento, porque ninguém quer morrer sofrendo, doente numa cama sentindo dor, ou uma morte inesperada por alguma coisa mais súbita, seja uma enfermidade, um acidente. Ninguém quer sentir a dor ou o sofrimento. Então, isso traz sim o medo da morte. E tem o medo do medo, que é o medo de sentir medo, né? O medo de temer algo muito grande, né? Então, é isso. Nós temos esses medos principais que atingem a nossa vida, a nossa existência, a nossa realidade. Então, a gente precisa compreender que a nossa alma, ela habita o abstrato, o que muitas vezes não é compreensível, o que não é palpável, o tocável. Por exemplo, essa garrafa aqui é um objeto, ela é sólida, ela é real, ela existe, eu bato nela, tá aqui. Agora, a nossa alma, as coisas relativas a ela é abstrato, eu não toco, eu não vejo. Então, isso é uma coisa muitas vezes complicada para o ser humano. E aí nós vemos uma questão que é importantíssima. Ser aperfeiçoado no amor é ter confiança no caráter de Deus, não tendo medo dele ou de questões relativas a inferno. Na medida que a gente confia no caráter de Deus, confia na grandeza de Deus, na realidade de Deus, você é aperfeiçoado no amor. Porque quando a gente está falando de amor de Deus, não tem nada a ver com esse nosso amor romântico. O amor da novela, o amor dos filmes da Disney. Não, tem nada a ver com isso. O amor de Deus é outra coisa. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é gratuito. O amor de Deus atinge a todos. O amor de Deus se entrega totalmente e não cobra nada. Então, na medida que eu vou conhecendo Deus, vou conhecendo o seu caráter, vou conhecendo a sua grandeza, e eu não tenho medo de me aproximar dele, porque Deus não é um carrasco com chicote na mão, vendo quantos pontos eu somo ou eu não somo, né, é, na caminhada dos erros e acertos. Não. Deus ama, ponto final, acabou, assunto está encerrado. Ele entregou o filho dele para que eu possa me relacionar com ele, para que eu possa ter acesso a ele. Então, na medida que eu vou sendo aperfeiçoado, esse amor vai sendo também aperfeiçoado e amadurecido. Um amor que entrega, um amor que não condiciona nada, um amor que não cobra nada. O que é muito difícil, porque é o contrário do que o mundo real fala.
que você tem que sempre ganhar, sempre estar por cima, sempre deixar os outros abaixo, que você tem que se preocupar apenas com você e nada com quem está perto de você. Então, na medida que isso vai acontecendo, eu vou começando também a dissipar o medo. Então, o medo ele tem que ser avaliado tanto pelas causas psicológicas e também pelas espirituais. Sim, como a gente falou no vídeo anterior, existem causas psicológicas, sem sombra de dúvida, mas também a gente tem que olhar as questões espirituais relativas à nossa vida, à nossa existência, né? Então, ver como tudo está interligado tem a ver com o que eu acredito, como eu acredito, as minhas crenças, a minha cultura, como eu fui formado, tem a ver com a minha estrutura emocional, psicológica, como que ela foi desenvolvida, né? Que medos eu posso ter adquirido durante a minha história de vida. Agora, ele também tem um cunho espiritual. Pode ser um temor do mundo espiritual, um temor do sobrenatural, um temor de Deus, porque eu posso acreditar ou sentir que Deus é alguém que quer me castigar, não me amar. O que também depende de como que eu vivenciei essa realidade no mundo humano. Se eu não tive uma boa relação com meus pais, é difícil eu transferir é, uma boa relação para com Deus. Não, a tendência é com que eu ache que Deus é a mesma coisa do que os meus pais foram. Se eu tenho uma boa relação com eles, é uma probabilidade muito grande de eu também ter uma tranquilidade de me relacionar com Deus e de acreditar que Deus é um Deus amoroso. Então, você vê que tudo está interligado. Então, o que cura, na verdade, esse medo é enfrentá-lo quando ele vem. Quando ele vem, eu preciso tomá-lo e pensar: por que que eu estou com medo? Por que que eu sinto isso? De onde isso vem? De onde isso se originou? Como isso começou? E claro, muitas vezes a gente não tem tanto subsídio para fazer essa análise, essa avaliação. Aí eu preciso de quê? Eu preciso de ajuda, que pode ser de uma pessoa próxima, pode ser de um conselheiro, pode ser de um líder espiritual, pode ser de um psicólogo, né, profissional, um psiquiatra, alguém da área, ou até de outra área, mas que trabalha nessa área de aconselhamento, né? Tem muitos profissionais de diferentes áreas humanas que trabalham, estudaram, essa área, né, do conhecimento e tem essa habilidade de ouvir, de aconselhar. Aí é uma questão muito pessoal e também de acordo com aquilo que você está vivendo. Às vezes você realmente precisa de um profissional da medicina, da psicologia, quando é uma questão mais séria, uma questão paralisante na sua vida. Outras vezes não, outras vezes você com uma conversa simples, né, aberta, transparente, você consegue identificar certas coisas. Às vezes você mesmo, em momentos de reflexão, refletindo, pensando ali sozinho, em silêncio, escrevendo, você pode começar a entender e a vivenciar. Mas de qualquer maneira você precisa encarar, você precisa enfrentar, você precisa pegar e falar, tá, agora eu tenho que entender o porquê disso, de onde isso está se originando para que eu possa clarear e tomar uma ação necessária. E então não tem muita escolha. Muitas vezes você vai ter que agir. Você tem medo de falar para pessoas à sua frente, fazer ali uma explanação de alguma coisa e tal? Ah, eu tenho medo, eu fico quase que paralisado. Só que você pode até identificar o porquê disso, mas em algum momento você não tem escolha, você vai ter que enfrentar, você vai ter que ir diante de pessoas e falar. Pode ser que tenha que
fazer todo um trabalho, arrumar um mecanismo ali de organização e tal, começar com poucas pessoas, né, pouquinho, para depois ir aumentando, né, para fazer às vezes um, uma videochamada ou um conteúdo em vídeo, vai dar vergonha, vai dar um receio, vou ter medo, mas você vai ter que começar aos poucos, mas é enfrentando. Muitas vezes a gente quer que aquilo simplesmente aconteça e se resolva do nada. É muito difícil. Você pode ter soluções mais de cunho emocional, até espiritual, mas tem certas coisas que você vai ter que agir, fazer, enfrentar. Não há outra maneira, porque aí você sente claramente que aquilo não é o bicho de sete cabeças que você imaginava, que muitas vezes você fantasiava coisas muito maiores do que elas são. Você criava coisas na sua cabeça. E é assim com todos nós. Acontece muito comigo também, porque todos nós temos essas lutas internas. Mas o que é importante é a gente identificar e ir enfrentando a cada dia. Tá certo? Espero que tenha ficado um pouco mais claro essas questões, ok? Mais uma vez eu te peço, deixa aí o seu comentário, vamos conversando e se inscreve aqui no nosso canal para você receber sempre os conteúdos, ok? Vamos ter mais vídeos aí, você fica atento, que eu vou continuar explanando sobre o assunto. E chegando agora aqui no final, clica no card que vai aparecer para você ir para o vídeo número 1, ok? Então é isso, abraço, nos vemos no próximo vídeo e vença o medo.